Fala, concurseiro e concurseira do canal de redação da NAD. Hoje eu vou trazer aqui 6 dicas preciosas para quem está estudando redação para concursos e tem dúvidas de onde pôr a bendita da vírgula no texto. Recebo muita mensagem de pessoas perguntando em quais situações eu posso colocar vírgula, em quais situações eu não posso colocar vírgula. Já adianto que o caso da vírgula se trata de um conteúdo que tem aí pelo menos umas 20 formas diferentes de você aplicar a vírgula no seu texto ou não. Aqui eu vou resumir essas informações para você que está aí se preparando, para você entender quais são os principais aspectos e quais são as situações que você deve utilizar a vírgula obrigatoriamente ou qual situação você não deve utilizar a vírgula. Recebo também muitas mensagens de gente perguntando sobre essa questão da vírgula e fica muito claro, principalmente quando a pessoa me envia a redação, porque eu vou olhar ali o texto, tem vírgula que está colocada onde não deveria estar, tem vírgula que está, tem lugar que a vírgula deveria aparecer, mas não aparece no texto. E eu entendo que é um assunto que gera muita confusão entre os concurseiros, principalmente por conta dessa questão aqui, que eu vou mostrar para vocês. A primeira situação é que você não deve separar no seu texto, que são os elementos sujeito, verbo e complemento. Esse sujeito, verbo e complemento são elementos que expressam aí a ordem direta da oração. Muita gente tem dúvida com relação a esse conteúdo e, consequentemente, tem dúvidas com relação a assunto de vírgula, porque não domina conteúdos de sintaxe. Se você for estudar lá na parte da... Opa, até mexi aqui no meu microfone. Se você for estudar lá na parte da gramática, com relação à sintaxe, que tem a ver com a ordem, né, dos elementos na frase, numa oração, dentro de um texto, o que é que você vai ver ali com relação a isso? Você vai ver que, primeiro, existe uma ordem direta, que é essa, sujeito, verbo, complemento. Segundo, você vai ver lá sobre tipos de sujeitos, sujeito oculto, sujeito indeterminado, sujeito simples, sujeito composto. Aqui eu não vou me aprofundar em cada um desses elementos, mas você precisa ir lá na sua gramática, resolver conteúdos, assistir aulas sobre sintaxe, para você poder finalmente entender com mais embasamento, com mais tranquilidade esse conteúdo com relação à vírgula. Depois você vai ver lá sobre verbo, quais são os tipos de verbos, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbos bitransitivos. Se você não sabe o que eu estou falando, você precisa saber, né, para poder também evitar cometer equívocos de gramática com relação a outros assuntos, como por exemplo a crase. Muito importante que você estude regência verbal e complementos, tipos de complementos, adjunto adnominal, adjunto adverbial, objeto direto. Então, esses são as partes mais específicas com relação a esses 3 tipos, mas você precisa saber que você nunca vai usar a vírgula para separar nenhum desses elementos. Como assim, Nádia? Vou mostrar aqui para vocês o exemplo de uma frase, ó. Quem cala, consente. Então, muita gente intuitivamente vai fazer no texto, ou vai colocar no texto, a vírgula da mesma forma que eu coloquei aqui. Quem cala, consente. Mas neste caso aqui, não se trata de uma oração na ordem indireta, a oração está na ordem direta. O quem, que é um pronome interrogativo, que aqui vai assumir a posição do sujeito. O que é um sujeito? O sujeito é aquele que faz a ação do verbo. Qual que é o verbo aqui na oração? Calar. E aqui eu tenho uma palavra que também poderia ser um verbo que é consentir, mas aqui está exercendo a função de um complemento, ou seja, você não deve usar a vírgula aqui entre sujeito, verbo e complemento. Vou pegar aqui uma frase mais simples para você entender. O concurseiro estuda todos os dias. Frase na ordem direta. O concurseiro, que aqui seria o sujeito da oração, aquele que faz, né, a ação da oração. Depois, o verbo estudar e aqui o complemento. Você não pode usar a vírgula aqui entre sujeito e verbo. Tampouco pode usar vírgula entre verbo e complemento. Então, essa é a regra geral do uso da vírgula. Você não pode usar vírgulas para separar uma oração na ordem direta. Que a ordem direta é essa? Sujeito, verbo e complemento. Segunda dica preciosa aqui para você não errar mais o uso da vírgula, que é com relação a vocativo. Esse uso aqui, dificilmente você vai utilizar um vocativo na sua redação. Ok? Mas é uma dica muito importante para quem está estudando redação para concursos, porque essa pessoa que está estudando redação para concursos também está estudando
língua portuguesa, é assim que eu espero. Essa é uma das formas de você reduzir a quantidade de desvios gramaticais no seu texto, é justamente estudando língua portuguesa. E pode aparecer também em provas objetivas alguma situação perguntando aí se a vírgula está na forma correta ou não. O que é um vocativo? Vocativo é aquela expressão ou aquela palavra ou aquela pessoa que você evoca, que você chama. O vocativo tem essa função de chamamento no texto. Por exemplo, um vocativo que aparece muito nas casas, né? Menino. Inclusive, o vocativo é uma das coisas que a escrita não vai expressar, mas que na fala você expressa, porque geralmente você vai colocar ênfase nas sílabas finais. Menino, traz aqui esse controle. Então, aqui eu tenho a palavra menino assumindo a função de vocativo. Então, toda vez que você estiver se referindo a alguém, dentro de um texto, dentro de uma parte escrita, você vai precisar, sim, isolar esse elemento entre vírgulas. Então, ficou claro dessa situação de isolar o vocativo? Vou trazer para você aqui a terceira dica preciosa de uso da vírgula. Se você chegou até este momento no vídeo e ainda não deu like, aperta o dedo nesse like aqui embaixo, se inscreve neste canal se você ainda não estiver inscrito e compartilha esse vídeo para que essa informação, essas dicas, todo o conteúdo que eu trago aqui no canal chegue a mais concurseiros e concurseiras. Dica número 3. Use a vírgula antes da expressão pois, quando a expressão pois expressar causa. Pode também ser numa situação do pois expressar explicação, mas aqui eu vou te dar uma utilização da palavra pois no sentido de causa. Ela escreve muito bem, pois é formada em jornalismo. Escreve ou deveria escrever. Então aqui a gente tem a palavra pois, a conjunção pois, e você precisa obrigatoriamente usar a vírgula antes da palavra pois. Outro exemplo aqui para você, da vida do concurseiro. Pagou, espero que você não seja essa pessoa, o boleto me refiro aqui ao boleto de inscrição de última hora, pois as inscrições iam se encerrar. Aqui tem novamente a palavra pois, precedida de vírgula, tá? O uso da vírgula é uma coisa muito simples a partir do momento que você entende aquela primeira dica que eu dei lá no início, o que é um sujeito, um verbo, um complemento. E aí você vai estudando situações à parte. Por exemplo, usa-se vírgula depois de vocativo, usa-se vírgula antes do pois quando expressa explicação, quando expressa causa. Qual que é a quarta dica preciosa que você precisa saber para usar vírgula? Usar vírgula antes do mais. Qual que é a questão aqui antes do mais? É que o mais, na oração, na maioria das vezes, vai exercer a função de uma conjunção adversativa. Qual que é? Aquela que vai opor uma ideia anterior. Mas, contudo, porém, no entanto, todavia, são todas conjunções adversativas que você precisa isolar entre vírgulas no seu texto. Vou dar aqui para você um exemplo com a palavra mais, que a gente pronuncia como mais. A diferença é que o mais com i expressa adição e o mas sem o i expressa a adversidade. Então, um exemplo aqui que acontece com muitos concurseiros. Na prova discursiva, conhecia sobre o tema, mas não praticou redação. Ou acontece o contrário. O concurseiro que pratica a redação, mas infelizmente vai para a prova discursiva e dá de cara com um tema que não conhece. Qual que é o bizu? Para evitar essa situação, 2. Estudar possíveis temáticas de redação que podem ser cobradas de um concurso que você vai fazer. Tem alguns vídeos aqui no canal trazendo temáticas de redação já cobradas por algumas bancas, como por exemplo o Sebrasp. E como que você faz para evitar o cenário de não saber como escrever ou o que escrever sobre um determinado assunto que você até tem domínio, praticar redação. Tem uma outra situação do mais, que é diferente quando ela não vai expressar necessariamente uma adversidade, como essa situação. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Quando a gente tem o mais expressando o valor também de adição, ó, o concurseiro
estudou língua portuguesa, ó, vou até colocar aqui, não só estudou língua portuguesa, mas também estudou redação. Essa aqui é a fórmula secreta. Aqui a gente tem esse mais também, mais junto do também. Tem uma outra situação com relação à palavra mais, em que a vírgula vai se tornar facultativa. O que é isso, Nádia? É quando você vai ter a opção de escolher se você vai usar a vírgula ou não. Quando é facultativa é que tanto faz. Pode ter vírgula ou não, que a frase estará correta, coisas que acontecem na língua portuguesa. Se você não sabia dessa dica, ou se você sabia, deixa aqui embaixo nos comentários, hashtag não sabia Nádia, ou hashtag essa sabia Nádia. Quinta dica preciosa para você, concurseiro e concurseira, de onde usar a vírgula com relação a adjunto, adverbiais de tempo. É obrigatório que você utilize na sua redação vírgula quando esses adjuntos adverbiais de tempo, ou às vezes até de modo, de causa, mas nesse caso eu vou focar aqui e mostrar para vocês exemplos de adjuntos adverbiais de tempos. Me dá alguns aí, Nath, na atualidade, atualmente, na semana passada, no ano passado. Todos eles são adjuntos adverbiais de tempo que vão especificar alguma situação no tempo. E toda vez que essas palavras ou essas expressões aparecerem no início do seu texto ou intercalada no meio do seu texto, vou mostrar aqui para você um exemplo, você vai precisar, ou se aparecer no início, colocar a vírgula em seguida, se aparecer intercalada, isolar esse adjunto adverbial de tempo entre vírgulas. Vou pegar aqui um exemplo para você. Atualmente, estudo somente para um concurso. Inclusive, você que está aqui assistindo essa aula e está se preparando para concurso, deixa aqui nos comentários qual é o seu concurso ou quais são os seus concursos. Então aqui eu tenho um adjunto adverbial de tempo, atualmente, aparecendo no início da oração, e eu tenho esse elemento, eu preciso isolar esse elemento entre vírgulas. Vou dar outro exemplo aqui para você. Os fiscais de prova visitaram ontem os locais de realização do concurso. Então aqui eu tenho a palavra ontem como adjunto adverbial de tempo, aparecendo aqui no meio da oração intercalada, e eu preciso isolar esse elemento entre vírgulas. E agora, sexta e última dica para você que está aí se preparando para concursos e quer ter o seu nome na lista de aprovados. Use vírgula para isolar apostos explicativos. Aposto é aquela passagem no texto ou que você pode utilizar na sua redação, que muitas pessoas utilizam e muitas vezes esquecem de isolar essa passagem entre vírgulas. É uma passagem que ela vai ter uma função ali no texto unicamente de especificar, na verdade, de explicar alguma situação. É um fragmento que você coloca, você introduz uma ideia, depois você coloca ali uma adição de palavras que tem a função no texto somente de explicar. Me dá um exemplo aqui, Nath. O IBAMA, vírgula, instituto que fiscaliza a Amazônia, assinou um acordo com um grupo japonês. Inclusive, essa informação pode ser utilizada na sua redação, caso tenha a ver com a temática. E o Sebrasp cobre aí a Amazônia, para quem vai fazer concursos do IBAMA ou do ICMBio, fica atento a essa informação, que o IBAMA, que é o Instituto que fiscaliza a Amazônia, assinou um acordo com um grupo japonês, que é um acordo que vai ser concedida em uma tecnologia japonesa para poder fiscalizar a floresta amazônica por meio de satélites. Então, aqui a gente tem um elemento expressando explicação. Aqui essa passagem tem um valor, é o que a gente chama de aposto explicativo. E essa é uma passagem que ela tem a função unicamente no texto de explicar. Por exemplo, se eu retirar essa passagem, o IBAMA assinou um acordo com um grupo japonês. Fica uma informação mais geral. Mas se eu apresento aqui no meu texto, na minha redação, aposto explicativo, vai adicionar aquela ideia, vai trazer uma explicação e vai contribuir com o significado, né, com todo o sentido da oração.
Se você chegou até o final desse vídeo, deixe o seu like aqui, compartilhe esse vídeo para que essas informações que você está recebendo neste canal cheguem a mais concurseiros e concurseiras. Também se inscreve neste canal se você ainda não é inscrito. Eu sei que o YouTube ele entrega meu vídeo para muitos concurseiros e concurseiras que assistam o vídeo, mas ainda não estão inscritos no canal. Se esse é o seu caso, já ativa aqui o sininho para você receber notificação. Também vou deixar aqui embaixo na descrição o link para você se inscrever no intensivão de redação da NAD. A gente está trazendo aqui muito conteúdo de redação. Vou deixar aqui embaixo também, nesse link da descrição, para você acessar o grupo e ter acesso aos materiais, todo o conteúdo lá, todas as informações. Também vou abrir vagas para o meu curso, para o meu programa de acompanhamento, para você que está se preparando para concursos e quer dar aquela acelerada nos estudos nessa reta final, para você que tem concurso com data próxima, não sabe o que fazer, está preocupado, sabe que precisa de acompanhamento, vou pegar você na mão e a gente vai juntos, com todo o passo a passo, com correção, com todo o meu método, vou te ensinar como você vai alcançar uma nota máxima no concurso. Vou explicar para você estratégias que muitos candidatos que alcançaram nota máxima utilizaram essas estratégias, se prepararam e conseguiram gabaritar provas discursivas. Agradeço por você ter ficado comigo aqui até o final dessa aula. A gente se encontra no próximo vídeo.